agora a gente vive uma expectativa da oficialização da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? E aí eu acho que seria interessante a gente trazer isso em discussão, talvez porque na reunião de meio-dia a gente discute novamente, né? E vai fazendo já um repasse já para os alunos. Podemos? Bem, bom dia ao nosso reitor, excelentíssimo reitor, né? Eu acho que a terminologia é essa, né, professor? Ilustríssimo. Magnífico. Magnífico. Mas muita responsabilidade. Magnífico. Assume quando, professor? Final, muito possivelmente, a portaria do professor Cantarelli vai até o dia 23 de julho. 23 de julho. Muito provavelmente 24 de julho. Ótimo. Então já no próximo trabalho do próximo semestre, né? E a nossa vice-reitora, a professora Vanessa Azotto, né? Querida nossa também, na assessoria de assuntos estudantis, e trabalha com a gente diretamente. Muitas construções, né? Professora, professores, né? Eu gostaria de colocar primeiro a questão da pró-reitoria. A que pé está, qual vai ser a função, como vai ser o processo da construção das diretorias nos campos. Seria mais uma introdução mesmo sobre esse tópico. O processo já foi uma construção coletiva, até entendo que a Vanessa, que teve à frente, tem melhores condições de falar sobre isso daí, mas o processo já foi findado. Foi feito junto com todos os campos, foi um processo bastante extenso e ele já está protocolado para a presidência do COUNE. Então, ela é pauta e entrará em discussão na reunião que deverá acontecer muito provavelmente no dia 30, ou seja, a aprovação pelo COUNE deve acontecer nos próximos 25 dias. Sendo aprovado pelo COUNE, aí entramos, aí muito possivelmente já na próxima gestão, com o novo pró-reitor, que a Vanessa está se afastando para assumir a vice-reitoria, deve fazer essa implantação efetiva nos campos. Mas esse foi um compromisso que nós havíamos firmado, mesmo na eleição, que seria feito pela chapa Cantarelli e Pilate, e esse encaminhamento está dado. Esse mês deve pôr. Professor, sabendo da responsabilidade do COUNE em deliberar por essa pró-reitoria, o senhor acredita que há alguma chance de não ser aprovado no COUNE? Eu imagino que um ou dois pontos são delicados na proposta, mas eu acho que esses dois pontos aí que eu entendo que devem gerar um pouco mais de debate, devem ser solucionados, e é uma mudança regimental. Então, ele exige 2/3 qualificados. Então, é necessário um quórum bastante alto, mas particularmente eu não acredito algo que foi construído junto com todos os campos, que é uma demanda dos alunos, que é um compromisso da reitoria atual, enfim, que os conselheiros não vão estar sensibilizados aí. Evidentemente que o COUNE tem autonomia para fazer ajustes, isso é uma coisa, mas eu particularmente não acredito que não seja aprovado esse processo. O senhor poderia comentar quais são os 2 pontos que pode gerar uma discussão, né? Existem, por exemplo, uma das questões que podem gerar calor é a questão de se o pró-reitor vai ter assento no conselho universitário ou não. Talvez esse seja o maior calor, alguma questão de como descentralizar para os campos, enfim, são questões aí que não são a essência do processo, mas possivelmente podem gerar esse calor. Porque está relacionado a uma questão de estatuto, regimento, né? Então tem que ter essas alterações. Professores, a participação de representantes estudantis na elaboração do edital do auxílio estudantil, como eu acredito que já está ocorrendo, e nas discussões gerais da pró-reitoria e da diretoria elas são para a construção das nossas demandas, né? Isso será possibilitado, a participação do movimento estudantil? Eu acho que a Vanessa, que esteve à frente do processo, aí tem melhores condições de
é muito importante a participação do movimento estudantil junto à Pró-Reitoria de Ações Estudantis, ao mesmo tempo dos editais. Sempre foi orientação da assistência, né, na verdade, da assessoria de assuntos estudantis, né, que cada NUAP nos seus campos fizesse a interlocução com os seus estudantes. Isso é fundamental. Né? Da mesma forma que vocês conversam bastante com o NUAP daqui, depende daqui, né, os outros campos também devem fazer isso. Né? Até porque quem está lá em cada campo são os profissionais dos NUAP junto com vocês. Né? Mas nada impede que a gente continue falando por telefone, né, por e-mail, essas coisas assim, que eu acho que é fundamental. Né? Com relação à construção do edital, é muito importante a participação de vocês, sim. Né? E lembrando que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis não é só assistência estudantil. Né? A questão da vida do estudante que é importante. Né? Acho que isso mesmo. Por isso que entra a questão dos congressos, a participação, né? Isso é importante. Aí, saindo um pouco da discussão da Pró-Reitoria, sobre a questão do auxílio, que eu acho que as pessoas ficam muito preocupadas, né? Porque é uma forma dos alunos se manterem, né? E aí a gente vive um momento político hoje que, na minha opinião particularmente, eu acredito que há um retrocesso, né, em algumas construções, né? E o que às vezes a galera fica meio acelerada assim, nas discussões existe alguma informação sobre a descontinuidade do pagamento dos auxílios? E se houver, assim, na questão prática, né, do financeiro, né, e se houver, a gente gostaria muito de que as entidades fossem comunicadas, né, que fosse reportado ao professor Heron, o professor Heron reportasse para que a gente pudesse comunicar para os estudantes, para que eles pudessem ter pelo menos a condição de se preparar, né, para uma situação dessa. Bom, diria assim, eu vou falar enquanto UTFPR, até por conta do PNAES. Né? O PNAES é um programa nacional, tá? Então eu vou falar enquanto assessora, né, no cargo de uma pró-reitoria e fazendo parte do FONAPRAS, que é o Fórum Nacional dos Pró-Reitores, né, de Assuntos Estudantis e Comunitários. Então existe sim um trabalho do FONAPRAS para que o PNAES se torne lei, porque é um decreto. Então isso já está em tramitação, né, porque a intenção é que seja de direito, né, não simplesmente, não, peraí, né, mudou, caiu o decreto, coisa parecida, até porque tem o SISU. Então existe um caminhar para isso. Contudo, entretanto, todavia, né, existe a questão do levantamento que já foi feito lá no ano 2014 pelo FONAPRAS, né, para verificar nas universidades se o recurso que vem do PNAES é suficiente para atender aquelas 10 linhas. Né? E a gente já avisou, não tem condições de atender as 10 linhas. Porque o FONAPRAS fez um levantamento de que seria necessário 2 bilhões, né, do orçamento para que pudesse distribuir nas universidades para poder atender as linhas estratégicas do PNAES. Né? Então, nós aqui, enquanto universidade, nós temos, em não tendo cortes disso, espera-se que não tenha, né? Muitos alunos precisam disso, né? Que a gente tenha continuidade. Por um outro lado, se for pensar assim, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, tem um lado do desenvolvimento estudantil, que é a questão da empregabilidade do aluno. Né? De que forma a gente vai trabalhar com o nosso estudante, para que ele também não venha depender exclusivamente dos auxílios. Claro que no primeiro momento que ele entra, que é importante, né? Então vai segundo ano, terceiro ano, até ele se formar. Ok, mas o ideal é que ele tivesse um crescente ali, né, em termos de estudo e ao mesmo tempo, né, de conseguir experiência prática profissional e não dependa disso. Aí, consequentemente, se o recurso diminui, a gente pode estar direcionando esse recurso. Né, e aí é uma questão de planejamento, né, e a questão da carreira do estudante. São 2 bilhões que seriam necessários. O orçamento do PNAES nacionalmente está em torno de 800 milhões. Então, olha só a diferença que tem. Né? E seriam 2 bilhões só para as questões de auxílio. E auxílio. E aí para cumprir aqueles 10 tópicos do PNAES. Né? Perfeito. Então existe sim um trabalho de todos os pró-reitores das universidades nisso. Só que, a bem verdade, o orçamento da União, né, na parte do Ministério da Educação, é de 3 bilhões. Como é que você tira, então, né? Então, vamos destinar 2 bilhões para assistência estudantil e daí as universidades vão se manter com 1 bilhão? Como é que fica isso? Né? Então, também o dinheiro é finito. Então, fica complicado. Só estendendo um pouco também para o professor Heron,
como que vai se dar a construção da DIRAI? É DIRAI? Já está definido esse nome? Sim. DIRAI. Na verdade, nos campos é uma extensão da pró-reitoria. Então a gente vai ter aqui, então, aqui a gente vai ter que escolher o diretor relacionado a ele. A ideia é que a gente possa discutir isso aqui num debate amplo, principalmente com os departamentos que vão ter à frente um diretor responsável por isso. Essa desincorporação, podemos dizer assim, do DPED e do NUAP, essa separação, né? Aqui, qual seria o peso disso? Não entendi muito disso. Deixa eu fazer uma colocação que eu acho que é um pouco pano de fundo. A universidade tem um modelo matricial. O modelo matricial existe uma pró-reitoria, essa pró-reitoria responde ao reitor, embaixo dessa pró-reitoria tem uma diretoria e você faz essa ligação. Isso funcionou muito bem na universidade até o momento que o MEC nos dava exatamente a mesma estrutura, e era fundamental. Um dos pontos aí que, em certa medida, não permitiu avançar mais rápido a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis é que os diretores gerais cobravam como que ia replicar essa estrutura nos campos. Ou seja, todas as Pró-Reitorias têm uma estrutura, uma diretoria correspondente nos campos. Esses diretores respondem tanto por pró-reitor como por diretor, e esse é o sistema matricial. Com a abertura dos últimos campos que nós tivemos, o MEC parou de dar essa estrutura. E o nosso modelo, em certa medida, se tornou disfuncional. E aí foi um dos pontos que pegou a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Um dos compromissos que tanto eu quanto a Vanessa assumimos é a reforma dos documentos institucionais e a reorganização desse modelo, que hoje você não tem uma estrutura muito clara. Então essa definição, ainda que vá acontecer nesse primeiro momento, ela vai tomar uma forma mais clara com essa discussão. Não sei, vamos lá, não vai ser o reitor, mas, por exemplo, dos campos novos que já não tem mais uma estrutura que permita a construção da graduação e da pós-graduação dissociada. De repente, como funcionou lá atrás, talvez nesses campos menores tenha essa junção de uma pessoa respondendo. Enfim, mas isso tem que ser redesenhado. Então, a construção dessa pró-reitoria exige esses ajustes de uma coisa que vai fazer. O próprio documento está dizendo isso aí. Né? O documento sugere que tenha algumas funções participando do NUAP e do DPED. Então, tem que tentar replicar. Agora, a estrutura que a gente tem não dispõe disso aí ainda. Esse é o problema. Porque o DPED fica no de grade agora, né? O DPED vai para vir grade. No NUAP isso. Quer dizer, da proposta, né? Agora, essa proposta depende, evidentemente, de um trabalho que tem que ser respeitado das comissões, dos campos que atuaram, mas o Conselho Universitário tem autonomia na aprovação desse processo. Perfeito. Falando em Conselho Universitário, eu gostaria de fazer um pedido e, assim, colocar um pouco, agora como hoje diretor-geral do DCE estadual, da UFR. Desde quando eu entrei no movimento estudantil, comecei a fazer parte do DCE daqui do Campo de Campo Mourão, a gente se perdia muito na estrutura da universidade e da representação estudantil, da organização de representação estudantil. E foram anos da gente discutindo, tentando conciliar as duas coisas, compreendendo como se dava, né, a estrutura da universidade e tendo uma proposta de uma construção de uma entidade que fizesse essa representação estudantil, até a gente chegar na condição de fazer o primeiro congresso interno, que foi aqui em Campo Mourão, o professor Vanessa esteve presente, a gente fazer a construção do estatuto, agora o segundo congresso interno em Toledo, onde a gente reavaliou alguns pontos no estatuto e fizemos a construção da primeira diretoria executiva. E a gente precisa ocupar esses espaços dentro dos conselhos, isso é fato, a gente sempre discute isso e a gente sempre escuta que é necessário essa participação estudantil. Só que assim, como primeira gestão,
a dificuldade que o professor Irão colocou, que vai ser natural dentro do processo de construção da DIRAI, né, por ser um processo novo e tal, e isso é meio que conhecia, né? E ainda com muito mais agravantes, né? Por ser uma entidade independente, né? E todas as questões financeiras, ou enfim, que envolvem a nossa construção. E a gente hoje se depara com uma série de dificuldades, e uma delas é a própria dinâmica mesmo de ter uma representação em cada campus, né? E infelizmente, por conta disso, hoje a gente ainda não conseguiu fazer regularizar o documento. Porque o que a gente precisa hoje não é uma construção, aprovação de um estatuto, e sim uma atualização, né, do estatuto. Porque a gente herda o DCE-CEFET, né, com todo o seu histórico, né, e foi algo que a gente discutiu muito para se manter o respeito à construção, à história do DCE-CEFET e hoje DCE-TFPR. E infelizmente esse processo ainda nos impede de estar dentro dos espaços. E o que está faltando para vocês conseguirem? Hoje a gente precisa, se eu não me engano, são 2 assinaturas. Da assinatura do diretor de Londrina, que é um rapaz que infelizmente ele teve que deixar a graduação porque teve problema financeiro, não conseguiu se manter na universidade, teve que sair para trabalhar, ele quer retornar, mas aí fazendo um outro curso no período noturno. E da moça, a Cíntia de Curitiba, que também teve afastamento por uma questão médica. E esses são os 2 documentos que a gente hoje precisa, as 2 assinaturas que a gente precisa para ser registrado, né, em Curitiba, né, que aí tem que ser o mesmo cartório e tal. E aí, o que a gente entende? A gente é a única entidade, a gente é o único segmento do que compõe o COUNI que precisa passar por esse processo burocrático, assim, pelo que a gente entende. Pelo menos a colocação que se tem hoje do movimento estudantil é que a escolha, por exemplo, de um conselheiro, ela se dá a partir da eleição, mas o trâmite ele é esse, né? E a gente entende que esse processo ele já se deu para nós hoje, porque o Congresso interno ele já é a instância que deliberou por essas representações. Entende? O espaço do Congresso interno foi essa instância de deliberação. Então a gente gostaria de que pelo menos a participação dentro desse espaço fosse possível, para que a gente pudesse já, eu acredito que é uma questão de pouco tempo para que a gente resolva isso, mas que a gente pudesse já, professor, fazer parte da construção do COUNI, ainda mais num assunto tão importante como esse, que está relacionado com a vida acadêmica, e a gente não tem uma representação estudantil lá para tá ressaltando os nossos pontos. Enfim, acho que seria mais um pedido, assim, né, para que isso fosse considerado, fosse levado em conta. A gente, a gente fez muita coisa para atender todas as burocracias que a universidade exige, e são exigências da universidade, a gente respeita e trabalha com elas, né? A gente entende dessa forma, mas são apenas detalhes que a gente precisa hoje para que a gente possa ocupar. Então, tipo assim, a gente só gostaria de que isso fosse levado em conta, para que num processo desse, que é importante, a gente pudesse estar presente, para que tivesse representação, entende? Eu entendo a colocação, mas não sou eu o presidente do Conselho Universitário. O presidente é o professor Cantarelli. Mas hoje, alguém para participar de uma reunião do COUNI, ele tem que ter uma portaria, ele tem que ter efetivamente essa condição legalizada. Os representantes externos, por exemplo, previstos, tem que ter uma indicação formal, daí tem todo um processo para quem vem de fora. Quem é eleito tem que ter esse processo. Na verdade, hoje, você não pode emitir uma portaria se não tiver a documentação, e essa documentação passa pela Procuradoria Jurídica. E não é nem o reitor, vocês, a partir do momento que entregam, a Procuradoria Jurídica
diz que está de acordo ou não. O que, veja, eu até entendo a demanda, e aí é até um pedido ao contrário. Eu acho que tinha que fazer um esforço conjunto, não sei, de repente, o que eu posso até ver com os diretores dos respectivos campos aí tentar ajudar, conseguir essas assinaturas e regularizar efetivamente. Por quê? Porque um problema que o gestor, a partir do momento que se autorizasse isso, apenas a título de ilustração, nessa reunião vai passar 8 ou 9 processos, que são processos importantes. Se você tem uma pessoa sem essa portaria que teve essa autorização, isso aí está fragilizado e perde o valor legal. E acabou acontecendo por esses detalhes por inviabilizar. Não é má vontade. Eu acho que o que nós podemos tentar fazer é ver, de repente, ver esse moleque de Londrina, ver a menina de Curitiba, ver com os campos, tentar achar um mecanismo para eles assinarem e tentarem agilizar. Agora, infelizmente... O que já seria de grande valia, né? Tipo, um aporte da universidade nessa dinâmica. Né? É porque, assim, às vezes a gente precisa... Porque, eu estou aqui como diretor-geral, o nosso amigo Pedro está lá em Toledo, né? E ele que fica responsável por essa dinâmica, né? Pela secretaria. Nós podemos abrir contato, de repente você pode até fazer um contato com a Vanessa pode dar um encaminhamento, tentar viabilizar. Veja, eu acho que nós temos que fazer o correto. O correto dá legitimidade ao processo, enfim. Eu até entendo o teu pedido, mas hoje, até para você não... O papel de quem está na condução, na gestão, é o fiel cumprimento dos regulamentos institucionais. E aí, vamos tentar achar esse mecanismo de auxílio, que eu acho que é melhor para todo mundo. A gente precisa colocar o problema para que a gente possa gastar. Foi algo que eu aprendi com o professor Irão. A gente tem que gastar o tema, né? Para que a gente possa chegar uma coisa que eu acho que seria de grande ajuda, e que eu não sei qual é o empecilho que se possa ter, é, por exemplo, o auxílio da universidade na questão do uso da malha direta, como uma forma da gente encaminhar, trocar documentos. Você está falando do documento do DCE? Do DCE, estadual, principalmente. Tem que dar uma olhada nisso, senão há um impedimento legal nisso. Porque, professor, eu não sei exatamente o que eles estão querendo. Por exemplo, uma correspondência que o DCE eventualmente mandar para Toledo. Enviar para Toledo. Aí, como o DCE tem uma autonomia, ele não é institucional. Então é essa a limitação aí. Mas cabe uma consulta. Foi aquilo que eu te falei lá. Quando você me pediu para colocar pelo malote, eu disse, não posso fazer isso em razão de uma limitação. E aí acabou limitação que o professor ele tinha institucional. um encontro. E aí eu fui no meu carro e levei o documento. Agora, o que eu ia sugerir, Rodrigo, eu acho assim, o Pilato colocou muito bem. A questão, por exemplo, do representante de centro no COUNE é legítimo, claro, é evidente, nunca se falou isso, mas existe uma limitação legal. De inviabilizar, eventualmente, se a gente levar esse processo para frente, todos esses processos, por ter a participação de vocês lá e não estar legalizado dentro do que rege o regimento, o estatuto, etc., isso aí, fatalmente, ele encontra o processo, todos os processos se derrubados. Só que, por outro lado, eu vejo com muita facilidade essa questão dos dois representantes. A primeira pergunta é a seguinte: não tem um substituto imediato dessa pessoa? Professor, a gente não pode substituir, porque todos os documentos estão constados por nomes deles. Entende? Então, tipo assim, o que a gente discutiu em Coeb, isso não está sendo tirado nem da minha cabeça, nem da cabeça da executiva do DCE, tá? Foi colocado em Coeb. A gente vai fazer o registro de acordo com o que os documentos dizem, e aí a gente atualiza depois de acordo com as necessidades. Se a gente não tem essa representação de Londrina, a gente arruma outra representação depois, mas o nome que vai ter que ser registrado vai ter que ser registrado. Nossa, mas aí de repente uma procuração, entendeu, com outra pessoa, vai que essa figura morre. A gente está tentando desburocratizar um processo. Entendeu? Uma procuração para alguém, na ausência dessa pessoa, essa pessoa responde. Então você tem que tentar criar algumas saídas para um caso como esse, por exemplo. Agora, volto a dizer, até foi um prazer em fazer essa visita aqui, parabéns pela organização, eu acho que esse é o papel mesmo. E ressalto, nós temos, é fundamental a importância
A importância é total de vocês estarem participando lá e nos apoiando. Veja, nós não existe uma diferença, nós somos parceiros para buscar soluções. Esse processo, por exemplo, da Pró-Reitoria, o papel do DCE lá é fundamental. Não, com certeza. E eu acredito que é um processo. Esse processo a gente vai estar. E não só esse, né? Porque todos os processos que acabam passando lá são processos, um ou outro que excepcionalmente não pega direto na vida do aluno, mas a maioria absoluta dos processos pega o cotidiano da universidade. Nós estaremos agilizando esse processo, com certeza. E aí é mais assim, para que a reitoria, né, ela consiga compreender essa dinâmica entre as entidades, né? Então hoje a gente tem a estrutura do DCE, que está diretamente ligada do DCE estadual, que está diretamente ligada à reitoria, e os DCEs de campus, né, que está articulado com a direção, né? Então, no caso desse nosso DCE aqui de Campo Mourão, a gente tem um trabalho com o professor Heron, e a executiva do DCE estadual seria essa dinâmica de trabalho com então logo tenhamos aí a Pró-Reitoria e a nomeação aí. Veja, nós fomos, eu e a Vanessa, eleitos uma consulta. Agora dependemos de uma lista tríplice, dependemos do ministro nos indicar efetivamente. Acontecendo essa indicação e tendo a Pró-Reitoria, já é um compromisso de trazer o Pró-Reitor aqui, conversar com vocês, tentar já estabelecer uma pauta permanente aí de conversas para as coisas avançarem, que efetivamente o link aí, o contato vai ser com o Pró-Reitor, que aí não que não estejamos disponíveis. A Vanessa, você tem contato direto, eu vou tentar, sempre que tiver aqui, vir, passar, é tranquilo conversarmos, mas o link direto vai acabar sendo o Pró-Reitor e já tentar estabelecer essa conversa inicial. Perfeito. Obrigado pela visita, professor. Eu que agradeço e parabenizo aí pelo bonito trabalho aí. Gostei de conhecer as iniciativas do cursinho, enfim, os guarda-pós aí solidários, os tapetes, enfim. Tem o do jaleco ali também, né? O pessoal às vezes esquece, né? Os computadores aí que o pessoal usar. Passaram um espaço de uso comum de todos, né? A casa dos estudantes, a gente entende, né? Todo mundo tem acesso. Obrigado, Vanessa. Obrigado, professora. Obrigada mais uma vez, né? O orgulho de estar aqui com vocês, o orgulho de ter o DCE estadual, né? Sendo implementado, sendo conquistado seus espaços e contribuir. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado.